Em 1º de novembro último, estando a sociedade reunida como de hábito para a comemoração dos mortos, recebeu um grande número de comunicações, entre as quais uma, sobretudo, se distinguiu pelo seu feitio inteiramente novo, e que consiste numa sequência de pensamentos destacados, cada um assinado com um nome diferente, que se encandeiam e se completam uns pelos outros. Eis esta comunicação. Meus amigos, quantos espíritos ao vosso redor que gostariam de se comunicar convosco e vos dizer que vos amam, e quantos seríeis felizes se o nome de todos aqueles que vos são caros fossem pronunciado na mesa dos médiuns. Que felicidade! Que alegria para cada um de vós, se vosso pai, vossa mãe, vosso irmão, vossa irmã, vossos filhos e vossos amigos viessem vos falar. Mas compreendeis que é impossível que sejais todos satisfeitos. O número dos médiuns não bastaria. Mas o que não é impossível é que um espírito, em nome de todos os vossos parentes e amigos, venha vos dizer: obrigado pela vossa boa lembrança e vossas preces ardentes. Coragem. Tende a esperança de que um dia, depois de vossa libertação, viremos todos vos estender a mão. Ficai persuadidos de que o Espiritismo vos ensina é o eco das leis do Todo-Poderoso. Pelo amor, tornai-vos todos irmãos e vos aliviais do pesado fardo que carregais. Agora, caros amigos, todos os vossos espíritos protetores virão lhes dar o seu pensamento. Tu, médium, escuta e deixa teu lápis ir segundo a sua ideia. Dr. Demer. A medicina faz o que fazem os lagostins assustados. Franz Anton Mesmer. Porque o magnetismo progride, e que progredindo ele esmaga a medicina atual para substituí-la. Napoleão Bonaparte. A guerra é um duelo que não cessará senão quando os combatentes tiverem força igual. General Bertrand. Força igual, materialmente e moralmente. General Brine. A igualdade moral reinará quando o orgulho for destituído. Louis XVI. As revoluções são abusos que destroem outros abusos. Mas esses abusos fazem nascer a liberdade. Gilbert de Motier, Marquês de Lafayette. Para ser iguais, é preciso ser irmãos. Sem fraternidade, nenhuma igualdade e nenhuma liberdade. Isaac Newton. A ciência é o progresso da inteligência. Jean Reynaud. Mas o que lhe é preferível é o progresso moral. François Arago. A ciência permanecerá estacionária até que a moral a tenha alcançado. Pierre Jean de Béranger. Para desenvolver a moral, é preciso primeiro extirpar o vício. Eugène Sue. Para destruir o vício, é preciso desmascará-lo. Jacques Arago. É o que todos os espíritos fortes e superiores procuram fazer. Giacomo Meyerbeer. 3 coisas devem progredir: a música, a poesia, a pintura. A música transporta a alma, impressionando o ouvido. Casimir Delavigne. A poesia transporta a alma, abrindo o coração. Jean-Hippolyte Flandrin. A pintura transporta a alma, agradando aos olhos. Alfred de Musset. A poesia, a música e a pintura são irmãs e se dão a mão, uma para abrandar o coração,
a outra para abrandar os costumes, e a última para abrir a alma, todas as três, para vos elevar ao vosso Criador. São Luís. Mas nada deve momentaneamente mais progredir do que a filosofia. Ela deve dar um passo imenso, deixando estacionar a ciência e as artes. Mas para elevá-las tão alto, quando disto for tempo, que esta elevação será muito sutil para vós hoje. Em 6 de dezembro, o Sr. Bertrand obteve no grupo do Sr. Delian uma comunicação do mesmo gênero, que de alguma sorte é a continuação da precedente. Héloïse d'Argenteuil. O amor é uma lira cujas vibrações são os acordes divinos. Abelard. O amor tem 3 cordas em sua lira, a emanação divina, a poesia e a melodia. Se uma delas falta, os acordes são imperfeitos. Bernardin de Saint-Pierre. O amor verdadeiro é harmonioso. Suas harmonias embriagam o coração, elevando a alma. A paixão entristece os acordes, rebaixando a alma. Sócrates. Era o amor o que Diógenes procurava, procurando um homem que veio alguns séculos mais tarde e que o ódio, o orgulho e a hipocrisia crucificaram. Platão. Os sábios da Grécia algumas vezes o foram, mais em seus escritos e em suas palavras do que em sua pessoa. François Fenelon. Ser sábio é amar. Procuremos, pois, o amor pelo caminho da sabedoria. François-Marie Arouet, Voltaire. Não podeis ser sábios, se não saberdes vos elevar acima da maldade dos homens. Pierre Corneille. O sábio é aquele que não crê sê-lo. Jean de La Fontaine. Quem se crer pequeno é grande. Quem se crer grande é pequeno. Esopo. O sábio se crê ignorante, e quem se crê sábio é ignorante. Jean Racine. A humildade se crê ainda orgulhosa, e quem se crê humilde não o é. Bonnefond. Não confundais com os humildes os que dizem por falsa modéstia ou por interesse o contrário do que são. Erraríeis. No caso, a verdade silencia. François Arago. O gênio se possui por inspiração e não se adquire. Deus quer que as coisas maiores sejam descobertas ou inventadas por seres sem instrução, a fim de paralisar o orgulho, para tornar o homem solidário do homem. Pierre Jean de Béranger. Tratam de loucos senão aqueles cujas ideias não são timbradas pela autoridade da ciência. É assim que aqueles que creem tudo saber rejeitam os pensamentos de gênios daqueles que não sabem nada. Jean-Baptiste Poquelin de Molière. A crítica é o estimulante do estudo, mas é a paralisação do gênio. Jean-Jacques Rousseau. A ciência aprendida é apenas um esboço da ciência inata. Ela não se torna inteligência senão na nova encarnação. Honoré de Balzac. A encarnação é o sono da alma. As peripécias da vida lhe são os sonhos. François de La Rochefoucauld. Algumas vezes a vida não é senão um horrível pesadelo para o espírito e, frequentemente, tarda-lhe para que esteja finda. Martin. Aí está a sua prova. Se resiste, dá um passo para o progresso. Se não, entrava o caminho que deve conduzi-lo ao porto.
Blaise Pascal. Ao despertar da alma que saiu vitoriosa das lutas terrestres, o espírito é maior e mais elevado. Se ele sucumbe, encontra-se tal qual era. René Descartes. É negar o progresso o querer que a língua seja o emblema da imutabilidade de uma doutrina religiosa. Além disto, é forçar o homem a orar mais de lábios do que de coração. Hugues Flitte, Robert de Lamennais. A imutabilidade não reside na forma das palavras, mas no verbo do pensamento. Henri Dominique Lacordaire. Jesus dizia aos seus apóstolos para irem pregar o evangelho em seu idioma e que todos os povos o compreenderiam. Nicolas Boileau. A fé desinteressada faz milagres. Jacques Benine Bossuet. A doutrina de Jesus não se sente e não se compreende, senão pelo coração. Qualquer que seja, pois, a maneira pela qual se fale, ela é sempre o amor e a caridade. Jean-Baptiste Massillon. As preces ditas ou escritas que não são compreendidas deixam vagar os pensamentos, permitindo aos olhos se distraírem pelo fausto das cerimônias. Marie-Dominique Auguste Cibourg. Tudo mudará, sem, no entanto, retomar a simplicidade de antes, o que seria a negação do progresso. As coisas se farão sem fausto e sem orgulho. Eugène Sue. O amor triunfará e virão com ele a sabedoria, a caridade, a prudência, a força, a ciência, a humildade, a calma, a justiça, o gênio, a tolerância, o entusiasmo, e a glória majestosa e divina esmagará pelo seu esplendor o orgulho, a inveja, a hipocrisia, a maldade e o ciúme que arrastam atrás de si a preguiça, a gulodice e a luxúria. São Luís. O amor reinará, e para que ele não tarde, é preciso, corajoso Diógenes, tomar na mão o facho do espiritismo e mostrar aos humanos os vermes roedores que formam ferida em sua alma. Nota: este gênero de comunicação levanta uma questão importante. Como os fluidos de um número muito grande de espíritos podem se assimilar quase instantaneamente com o fluido do médium, para transmitir-lhe seu pensamento, ao passo que essa assimilação frequentemente é difícil da parte de um só espírito e não se estabelece geralmente senão com o tempo. O guia espiritual do médium parece tê-lo previsto, porque 2 dias depois deu espontaneamente a explicação adiante. Slenner. A comunicação que obtivestes no dia de Todos os Santos, bem como a última, que é o seu complemento, embora nesta haja nomes repetidos, foram obtidas da maneira seguinte. Como sou teu espírito protetor, meu fluido é similar ao teu. Coloquei-me acima de ti, transmitindo-te o mais exatamente possível os pensamentos e os nomes dos espíritos que desejavam manifestar-se. Eles formaram ao meu redor uma assembleia cujos membros, cada um por sua vez, ditava os seus pensamentos que eu te transmiti. Isso foi espontâneo, e o que naquele dia tornara as comunicações mais fáceis é que os espíritos presentes tinham saturado a sala com os seus fluidos. Quando o espírito se comunica com o médium, ele o faz com tanto mais facilidade quanto melhor estabelecidas entre si as relações fluídicas. Sem o que o espírito, para transmitir seu fluido ao médium, é obrigado a estabelecer uma espécie de corrente magnética que atinge o cérebro deste, e se o espírito, em razão de sua inferioridade ou de outra causa qualquer, não pode, ele próprio estabelecer essa corrente, recorre à assistência do guia do médium e as relações que estabelecem, como acabo de demonstrar. Uma outra questão é esta. Entre esses espíritos,
Não há os que estão encarnados neste mundo ou em outros? E, neste caso, como podem se comunicar? Eis a resposta que disso nos foi dada. Os espíritos de um certo grau de adiantamento têm uma irradiação que lhes permite se comunicar simultaneamente em vários pontos. Em alguns, o estado de encarnação não amortece essa irradiação de maneira bastante completa para os impedir de se manifestarem, mesmo no estado de vigília. Quanto mais o espírito é avançado, mais são fracos os laços que o unem à matéria do corpo. Ele está num estado quase constante de desligamento e pode-se dizer que está lá onde dirige seu pensamento.